Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica. Eu participo do projeto PIBID da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje estou aqui para poder falar com vocês sobre frações. Bom, para a gente poder começar, vamos começar com essa situação aqui. Giovana e Thales estão participando de uma corrida durante a aula de educação física. Giovana já percorreu 3/4 do trajeto e Thales 4/10 do trajeto. Qual deles está na frente? Bom, eu vou pedir para vocês dar uma pausa no vídeo agora, vocês tentarem resolver essa situação, vocês pensarem um pouco, ver se vocês conseguiram entender, se vocês têm uma maneira de como resolver essa situação. Tá, joia? Daqui a pouco a gente vai voltar nela. Bom, para a gente poder resolver aquela situação ali, a gente precisa saber frações equivalentes. Então, hoje a gente vai aprender juntos aqui frações equivalentes. Tá joia? Bom, o que são frações equivalentes? As frações equivalentes, ela tem o mesmo valor em relação a uma mesma unidade, tá joia? Ou seja, né, elas são escritas de formas diferentes, mas elas possuem o mesmo valor. Mas, Jéssica, como que isso acontece? Não entendi muito bem. Bom, vamos para um exemplo. Aqui a gente tem exemplos de frações equivalentes. Ó. Repara só aqui, ó, um meio. Como que a gente representa em desenhos um meio? Ó, a gente tem um todo e a gente coloriu metade desse desenho, né? Olha só, isso não é equivalente a gente fazer isso daqui, ó, 2/4. O que é 2/4? A gente tem um todo dividido em 4 partes e a gente só coloriu 2. A gente coloriu metade. Olha só. Isso é equivalente a 4/8? Bom, a gente tem aqui um todo dividido em 8 partes e a gente coloriu 4 partes, que é metade. Então, olha só, se vocês separarem todas essas frações num todo, a gente coloriu metade. Então, olha só, num todo, a gente coloriu metade, por isso elas são equivalentes. E olha só que interessante. Se a gente olhar essas frações na reta numérica, olha só, aqui a gente tem a reta dos números, das frações de denominador 2, aqui a gente tem a reta das frações de denominador 4, e aqui a gente tem a reta das frações de denominador 8. Se vocês repararem, ó, o número 1/2, 2/4 e 4/8, elas estão ó, na mesma posição nessas retas. Olha só, se vocês repararem, ó, elas estão aqui ó, na mesma posição, tá joia? Então, por isso, elas são equivalentes. Bom, como é que a gente faz para poder determinar frações equivalentes? Bom, a gente pode multiplicar ou dividir ou fazer as duas operações no numerador e no denominador de uma fração. Mas olha só, se a gente for multiplicar o numerador, a gente também tem que multiplicar o denominador pelo mesmo número. Tudo que a gente fizer no numerador, a gente também precisa fazer no denominador, tá joia? Se a gente for multiplicar, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador. Se a gente for dividir, a gente tem que dividir o numerador e o denominador, tá joia? Então, ó, agora aqui a gente vai ver alguns exemplos de frações equivalentes, ó. Se a gente multiplicar 1/2 por 2, tanto o numerador quanto o denominador a gente multiplicar por 2, a gente vai obter 2/4. E 2/4, então, é equivalente a 1/2, como a gente viu no slide anterior, né? E se a gente multiplicar o numerador e o denominador de 2/4 por 2, a gente obtém um número 4/8, que também é equivalente a 2/4, que é equivalente a 1/2, como a gente viu anteriormente, né? Bom, vamos para outro exemplo agora. 25/50. Olha só, se a gente dividir esse número por 5, se a gente dividir o numerador e o denominador por 5, a gente vai ter, ó, 5/10. 5/10, então, é uma fração equivalente a 25/50. Tá joia? E outro exemplo, ó, se a gente primeiro dividir e depois a gente multiplicar o numerador e o denominador, ó, primeiro a gente dividir por 2 e depois a gente multiplicar por 3. Bom, se a gente dividir o numerador e o denominador por 2, a gente vai obter, ó, 1/5, tá joia? E se a gente multiplicar 1/5 por 3, a gente vai obter 3/15. Então, 3/15, ele é equivalente a 2/10, tá joia? Bom, então agora vamos para esse exemplo aqui, ó. Verifique se cada par de frações são equivalentes. A gente tem a fração 3/5 e a frações 15/25. Como que a gente vai pensar para poder ver se elas são equivalentes ou não? Olha só, primeiro vamos olhar o numerador delas. Existe algum número que se eu multiplicar por 3, eu vou achar o número 15? Existe.
existe, né? Se eu multiplicar 3 por 5, eu obtenho o número 15. E se embaixo, se eu multiplicar o 5 por esse mesmo 5 que a gente multiplicou em cima, no numerador, vai dar 25? Vai dar 25, né? Então, se a gente multiplicar, ó, o numerador e o denominador por 5, a gente vai ter 15/25, que é aquela fração que está ali. Então, sim, elas são equivalentes, né? Porque se a gente multiplicar o numerador e o denominador por 5, a gente vai encontrar aquela fração. Agora, olha o exemplo de baixo, ó. 2/3 e 12/13. Será que elas são equivalentes? Vamos pensar da mesma forma. Primeiro, vamos olhar o numerador. Existe algum número que, se a gente multiplicar o 2, vai dar o 12? Existe, né? O número 6. E se a gente multiplicar o denominador por 6 também? Se a gente multiplicar, ó, o numerador e o denominador por 6, que fração a gente vai obter? 12/18. Não é igual a 12/13, né? Então, 2/3 e 12/13 elas não são equivalentes. Tá joia? Bom, agora a gente vai ver simplificação de frações. Olha só esse exemplo aqui. 420 sobre 680. A gente pode fazer alguma operação aqui? A gente pode dividir essa fração por 2, né? Porque em cima é um número par, e embaixo também, então a gente pode dividir pelo número 2. Se a gente divide pelo número 2, a gente obtém essa fração aqui, ó. 210 sobre 340. Olha só, se vocês separarem, a gente dividiu essa fração por 2. Quando a gente dividiu ela, a gente obteve uma fração mais simples, uma fração, né, que ela é mais simples do que a primeira. Isso é simplificação de frações, tá joia? Então, ó, vamos ver mais um exemplo, ó. 250 sobre 500. A gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5, né? Então, ó, vamos lá. Se a gente dividir por 5, a gente vai obter 50 sobre 100. Olha só, essa fração é uma fração mais simples do que a primeira fração. Elas são equivalentes, mas depois que a gente dividiu, a gente obteve uma fração mais simples. E isso é simplificação de fração. Quando a gente divide o numerador e o denominador por um número, a gente obtém uma fração mais simples, tá joia? E agora a gente vai ver frações irredutíveis. Olha esse exemplo aqui, ó. 12 sobre 30. A gente pode dividir por 2, né? São números pares, a gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, né? Então, ó, se a gente dividir, a gente vai obter, ó, 6/15. Só que 6/15, será que existe algum número que a gente consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador? Vamos pensar um pouquinho. Será que a gente consegue? A gente consegue, né? O número 3 a gente pode dividir o 6 e a gente também pode dividir 15 por 3, né? Então, ó, a gente vai obter, ó, 2/5. 2/5. Existe algum número que eu posso dividir o 2 e eu posso dividir o 5 também? Não existe, né? Então, ó, aqui a gente achou a forma irredutível. Então, o que é uma forma irredutível? A gente sempre vai tentar simplificar a fração. A gente vai sempre tentar achar uma fração mais simples. E quando a gente não conseguir mais dividir por nenhum número, o numerador e o denominador, a gente encontrou uma fração irredutível. Tá joia? Então, ó, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. 18/12. A gente pode dividir por 6, né? A gente pode dividir essa fração por 6. Quando a gente divide por 6, a gente obtém o número, ó, 3/2. 3/2. Existe algum número que eu consigo dividir por 3 e dividir o 2? Não existe, né? Então, ó, essa aqui é a nossa fração irredutível, porque não tem mais como a gente simplificar ela. Tá joia? Isso aí é uma fração irredutível, tá? Bom, agora a gente vai ver como que a gente faz para determinar todas as frações equivalentes de uma fração. Bom, para a gente começar, eu vou falar uma coisa com vocês. Para a gente poder determinar todas as frações equivalentes de uma fração, essa fração tem que estar na forma irredutível. Vamos olhar aqui, ó. Frações equivalentes a 2/3. 2/3 só na forma irredutível? Tá, né? Não tem nenhum número que a gente consegue dividir, o numerador e o denominador, né? Iguais. Então, ó, agora é só como é que a gente vai fazer para poder determinar as frações equivalentes? A gente vai sempre multiplicar, ó. Multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim por diante, tá já? Então, ó, 2/3 vezes 1 é o próprio 2/3, que é equivalente a 2/3. 2/3 vezes 2, 4/6.
que é equivalente a 2/3, que a gente multiplicou, né? 2/3 vezes 3, 6/9, que é equivalente a 2/3. 2/3 vezes 4, 8/12, também é equivalente a 2/3. 2/3 vezes 5, 10/15. E assim por diante. A gente vai sempre multiplicar por 6, por 7, por 8 e vai embora. Tá joia? Agora, olha esse próximo exemplo aqui, ó. Frações equivalentes a 12/15. Essa fração está na forma irredutível, para a gente poder começar a determinar as frações equivalentes. Ela não está na forma irredutível, né? Então a gente vai ter que dividir ela. E por qual número a gente vai dividir ela? Tanto o numerador quanto o denominador. Por 3, né? Então, ó, 12/15 dividido por 3, a gente vai, ó, dar 4/5, né? A 4/5 está na forma irredutível? A gente consegue dividir 4/5 por algum outro número? A gente não consegue, né? Não tem um número que a gente consiga dividir o 4 e a gente consegue dividir o 5. Então, ela já está na forma irredutível. Agora é só a gente começar a determinar as frações equivalentes, tá joia? Então, ó, a gente vai fazer, ó, 4/5 vezes 1, 4/5, que é equivalente. 4/5 vezes 2, 8/10, que é equivalente. 4/5 vezes 3, 12/15, que é equivalente. 4/5 vezes 4, 16/20, que também é equivalente. 4/5 vezes 5, se a gente multiplicar, né, tanto o numerador quanto o denominador, tá, gente? A gente está multiplicando os dois. Por 5, 20/25, também é equivalente e vai embora. Aí a gente pode sempre multiplicando. Tá joia? Bom, então agora que a gente aprendeu o que são frações equivalentes, como que a gente faz para determinar e tudo, a gente vai voltar para a nossa situação inicial lá, ó. Giovana e Thales estão participando de uma corrida durante a aula de educação física. Giovana já percorreu 3/4 do trajeto e Thales 4/10. Qual deles está na frente? Olha só, a gente tem duas frações, 3/4 e 4/10. A gente consegue comparar elas assim, mesmo em desenho? A gente não consegue comparar, porque é muito difícil ver, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar encontrar frações equivalentes a 3/4 e a 4/10, que elas possuem o mesmo denominador. O denominador delas tem que ser iguais. Tá, já? Então, ó, primeiro vamos lá. Vamos achar todas, não. A gente vai achar algumas frações equivalentes a 3/4. Tá, já? Ó, então, 3/4. Algumas frações equivalentes. Então, ó, vamos multiplicar por 1, 3/4. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2, 6/8. Depois por 3, 9/12. Por 4, 12/16. Por 5, 15/20. E a gente pode continuar se a gente quiser, tá joia? E agora a gente vai achar frações equivalentes a 4/10. Mas olha só, essa fração ela não está na forma irredutível, né? A gente precisa pôr ela primeiro na forma irredutível. Ó, a gente vai primeiro dividir o numerador e o denominador por 2. A gente tem 2/5. Agora sim, está na forma irredutível, a gente pode encontrar as frações equivalentes, né? Então, vamos lá. Frações equivalentes a 2/5. Ó, a gente vai multiplicar primeiro o numerador e o denominador por 1, depois por 2, que dá 4/10, por 3, dá 6/15, por 4, dá 16/20. Olha só, a gente achou tanto frações equivalentes a 3/4, que tem o denominador 20, e frações equivalentes a 4/10, que tem o denominador 20. Olha só, então eles possuem o mesmo denominador. Aqui agora a gente consegue olhar, comparar elas através de desenhos, tá? Já olha só. Imagine que aqui seja uma pista de corrida, tá joia? Nessa pista de corrida, ela foi fracionadinha em 20 pedacinhos, que é o nosso denominador, 20 pedacinhos. Olha só, a Giovana, pelas frações equivalentes, a Giovana ela já correu 15 desses 20 pedacinhos. Então, ó, aqui eu colori 15 pedacinhos, que foi o que a Giovana correu. E embaixo, ó, Thales, ele correu 16 desses 20 pedacinhos. Então, ó, são os mesmos 20 pedacinhos e o Thales correu 16. E aí, gente, qual deles está na frente? Olhando pelo desenho assim, é mais fácil de visualizar, né? Aí a gente conseguiu perceber, olha só, que o Thales está na frente, né? Que o Thales, ó, ele correu um quadradinho, ó, a mais do que a Giovana, não é verdade? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que eu possa ter ajudado vocês, tá joia? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!